Quando um regulamento técnico muda, como em 2026, sempre há quem escolha uma solução mais agressiva e quem opte por uma solução mais conservadora. E no primeiro dia de testes em Barcelona, vimos uma escolha extrema da Mercedes na asa dianteira. No vídeo de hoje, vamos analisá-la. Vamos falar da Ferrari que finalmente entrou na pista em Barcelona no segundo dia de testes, que no entanto não ocorreu como o esperado, e vamos ver o porquê. Precisamos falar da Williams, da Alpine, da Red Bull e muito mais. Dito isso, vamos começar imediatamente. A FIA tentou colocar um freio no outwash exacerbado dos últimos anos, mas ao mesmo tempo introduziu uma novidade enorme: a aerodinâmica ativa na asa dianteira. O objetivo é claro: reduzir o arrasto nas partes em que é necessária mais eficiência e aliviar o trabalho das unidades de potência, que neste regulamento já estão muito exigidas do ponto de vista energético. No entanto, o regulamento deixa às equipes uma liberdade considerável de interpretação, não apenas sobre como projetar a asa, mas também sobre onde posicionar os atuadores e quais flaps tornar efetivamente móveis na asa dianteira. E é aqui que começam a aparecer as primeiras grandes diferenças. A maioria das equipes seguiu uma linha bastante lógica, fazendo girar 2 flaps, o máximo permitido, para maximizar a redução da resistência quando a aerodinâmica ativa entra em ação. Uma solução que claramente visa a eficiência pura. A Mercedes, por outro lado, decidiu ir contra a corrente. De fato, ao olhar para a Mercedes V17, nota-se imediatamente um detalhe particular. Os suportes e o nariz não estão conectados ao plano principal, mas diretamente ao segundo flap. Isso significa que aquele flap, de fato, não pode girar. O resultado é que o único elemento realmente móvel é o último flap da asa. Uma escolha muito diferente em relação a todas as outras equipes vistas até agora. E atenção, o regulamento permite isso. Não há a obrigação de ter 2 flaps móveis, nem de escolher forçosamente quais tornar ativos. As principais restrições dizem respeito ao eixo de rotação, ao número máximo de elementos móveis e ao deslocamento permitido, ou seja, 30 mm para o flap primário e 60 mm para o secundário. Parece haver uma interpretação completamente diferente do funcionamento da asa. A Mercedes decidiu, portanto, concentrar o trabalho no último flap, enquanto segundo uma incidência. É uma operação muito diferente em relação aos rivais. Não por acaso, durante os testes em Brackley, eles passaram bastante tempo estudando exatamente essa área, usando também os clássicos fios de lã para analisar o comportamento dos fluxos. E é aqui que surge a pergunta-chave. Essa solução foi pensada para durar toda a temporada, ou é apenas uma das possíveis configurações? No passado, vimos como as equipes podiam modificar o comprimento do nariz, sem refazer o teste de colisão, mantendo a estrutura interna inalterada. Em teoria, isso também abre espaço para um reposicionamento dos pilares de suporte, mas apenas a temporada dirá se a Mercedes permanecerá fiel a essa escolha ou se a adaptará pista por pista. E há também um outro detalhe muito interessante sobre a asa dianteira da Mercedes V17, ou seja, a disposição de alguns componentes que criam um verdadeiro canal sob o nariz, que direciona o fluxo para o fundo do carro e a área do T-tray. Não por acaso, naquela área surgiram pequenas aletas aerodinâmicas dedicadas exatamente à gestão dos fluxos. Das imagens tanto do filme em dia de Silverstone quanto de Barcelona, parece também que uma parte do último flap é na verdade fixa, enquanto alguns inserts metálicos posicionados na área final serviriam para direcionar o fluxo e gerar pequenos vórtices úteis para o controle do ar naquela área tão delicada. Em suma, a Mercedes escolheu um caminho diferente em relação a todos os outros, muito técnico e nada óbvio. Agora resta entender se essa interpretação valerá a longo prazo ou se será uma daquelas soluções destinadas a evoluir rapidamente com o avanço da temporada. E como sempre, a pista será o único verdadeiro juiz. E essa é a primeira grande diferença que vemos que a Mercedes traz para a pista em relação aos outros. Um verdadeiro risco que, no entanto, nos explica o trabalho minucioso que eles fizeram na Mercedes na asa dianteira e no nariz, assim como na área dos flaps. E muitos poderiam se perguntar qual é o sentido de fazer girar apenas um flap em vez de 2, se a FIA permite no máximo 2 flaps a girar? Bem, pode ser para direcionar melhor os fluxos, para estruturar melhor o T3 ou os apêndices aerodinâmicos que estão presentes perto das rodas dianteiras. Enfim, há várias motivações que podem levar a Mercedes a fazer essa escolha.
Certamente, a motivação principal é a de uma melhor gestão dos fluxos e também acentuar o efeito outwash, que, por sua vez, a FIA tenta reprimir com este regulamento. Mas o dado alarmante, se quisermos, é a quilometragem feita pela Mercedes no primeiro dia de testes. Eles completaram 151 voltas no total em um único dia, 56 pela manhã com Kimi e Antonelli e 95 à tarde com George Russell. E para um carro completamente novo com um regulamento técnico revolucionado, é um sinal pesado. Os tempos não oficiais, mas filtrados do paddock, contam que Russell fez 1.18.696, segundo a pouco mais de meio segundo da Red Bull de Isa Kajar, e Antonelli em 1.27. Mas nesta fase, os cronômetros contam até certo ponto. Aqui o objetivo é entender se o carro está inteiro, se roda, se acumula quilômetros, e a Mercedes nisso acertou em cheio. Antonelli foi muito claro em seu comentário. O dia foi produtivo, muito a aprender com esses novos carros, e prioridade absoluta em fazer voltas. Ele destacou o trabalho feito em Brackley e Brixworth para chegar à pista com um carro já capaz de superar os 150 giros no primeiro verdadeiro teste. E a mensagem é simples: estamos apenas no começo, ainda há o que melhorar, mas o pacote básico parece bom. Russell, por sua vez, ampliou o olhar também para os adversários. Ele explicou que esses são carros muito diferentes de dirigir, mas uma vez entendidos, tornam-se bastante intuitivos. A Mercedes está satisfeita com seu dia, mas ele mesmo admitiu ter ficado impressionado com o que viu ao seu redor, olhos voltados principalmente para os motores. Russell citou abertamente a Red Bull, destacando como seu propulsor completou muitas voltas, apesar de ser o primeiro construído internamente pela equipe. E depois a Haas, que girou bastante, um sinal indireto, mas claro, também sobre a Power Unit da Ferrari, que acumulou quilômetros importantes. A referência final não é nada casual, não é exatamente como em 2014. Traduzindo, por enquanto não se vêem desastres clamorosos no fronte da confiabilidade. Mas muda muito também se ampliarmos o olhar geral para o dia 1. De fato, o roteiro permanece bastante claro. Red Bull e Mercedes estão à frente em ritmo e quilometragem. A Haas, surpreendentemente, se destaca no número de voltas completadas. A Alpine, que após a parada matutina, recuperou muito à tarde. Mais em dificuldade, como era previsível, estão os novos projetos da Cadillac e da Audi, que tiveram problemas de juventude, com poucas voltas e algumas bandeiras vermelhas a mais. Tudo isso em um contexto surreal, com portas fechadas, sem cronometragem ao vivo oficial, pouquíssimas imagens e a Fórmula 1 que apertou ainda mais o cerco sobre o sigilo, afastando os curiosos e interpretando qualquer fluxo de dados não autorizado. Enfim, estamos apenas no começo. Os tempos contam pouco, as verdadeiras hierarquias ainda estão longe. Mas, se há uma equipe que sai do primeiro dia com uma certeza no bolso, essa é a Mercedes. A Mercedes V17 gira bastante. E isso em 2026 já vale muito. De fato, a verdadeira vencedora do dia 1 é a Mercedes, que sai com mais de 150 voltas completadas, que são muitas, no primeiro dia de testes em Barcelona. Um teste feito especialmente para avaliar a confiabilidade dos novos motores, e a Mercedes está presente. Além disso, eles também testaram várias soluções aerodinâmicas, como vimos ontem, e não focaram tanto na performance, mas em fazer muitas voltas. Na minha opinião, Russell também falou sobre os outros motoristas para misturar um pouco as cartas e não se deter muito no seu motor Mercedes, que sabemos que houve toda a discussão sobre a taxa de compressão. Então, um pouco para afastar também as câmeras, a atenção do motor Mercedes, e se concentrar e elogiar também os outros motoristas, para não parecer o melhor motor do grid, mesmo que, no fundo, na minha opinião, os Mercedes saibam que são os melhores. Mas essa é uma tática que Toto Wolff sempre usou, ou seja, falar bem dos outros, assim ninguém se concentra em você, na sua equipe. Enfim, isso vimos também na era híbrida da Mercedes, e precisamos falar também do dia 2 de Barcelona. Na verdade, hoje acontece uma coisa muito curiosa. Enquanto a Ferrari faz sua estreia oficial com a Ferrari SF26, a Mercedes opta por parar voluntariamente. Toto Wolff e seu grupo escolhem pular o dia após ver as previsões, com chuva esperada à tarde. Um programa respeitado, nada de pânico, analisam-se os dados do dia 1 e se recomeça mais adiante. Mesma escolha, mas já planejada também para a Haas. Assim, a cena é dominada por duas, Ferrari e Red Bull. Apenas elas na pista, praticamente um teste privado. A Ferrari entra em ação imediatamente com Charles Leclerc, no primeiro dia verdadeiro de trabalho da SF26.
Poucas voltas no início, stint curtos, tudo muito cauteloso. Segundo informações que vazam da Espanha, Leclerc completa uma primeira sessão, de 11 voltas com um melhor tempo em torno de 1:20.8. Um tempo que, isoladamente, não diz nada, mas que o colocaria não muito longe das referências do dia 1. E do outro lado está Max Verstappen, que empurra um pouco mais e reduz o limite do dia para 1:20 limpo. Ele é o mais rápido do momento, mesmo que amanhã não tenha sido perfeita. Uma bandeira vermelha aparece justamente por uma saída de pista dele na areia. Sem danos, ele retorna aos boxes e o programa continua sem dramas. O clima, no entanto, logo se torna o protagonista, pois a chuva chega em Montmeló, primeiro leve e depois cada vez mais insistente. O dado mais significativo vem de Maranello, onde Leclerc completou 64 voltas apenas pela manhã, chegando muito perto da distância completa de um grande prêmio. Um sinal claro, a Ferrari está usando Barcelona para validar a confiabilidade, gestão de energia e um comportamento aerodinâmico, não para impressionar no cronômetro, mas para coletar o máximo de dados possível. E o monegasco andou tanto no seco quanto no molhado, aproveitando a chuva que chegou mais cedo como uma oportunidade e não como um limite. E por isso há também uma dúvida que permanece sobre o possível uso da Ferrari de um S-Duct próximo às laterais. De fato, a Ferrari está intervindo muito para condicionar o fluxo lateral, com soluções integradas entre as laterais, saídas de ar, bocais e radiadores. E neste caso, trata-se de uma gestão na camada limite, na limpeza do fluxo em direção à parte traseira do carro. Vemos um uso maciço do Flowvis e vimos essa Ferrari com esse possível S-Duct, diferente do dos anos anteriores, mas que serve para resfriar as partes eletrônicas e também a parte, digamos, de resfriamento dentro da própria Ferrari, mas ao mesmo tempo serve para conectar duas partes diferentes do carro, a parte inferior das laterais com a parte traseira, para direcionar todos os fluxos em direção ao difusor, a fim de aumentar a carga na traseira e assim ter um carro mais equilibrado entre a frente e a traseira. A Ferrari e a Red Bull não escolheram por acaso levar o mesmo número de pneus para chuva, 4 conjuntos de intermediários e 2 conjuntos de pneus para chuva intensa, um sinal claro de que este dia poderia se transformar, e de fato se transforma, em uma oportunidade útil para coletar dados preciosos, mesmo em condições de pista complicadas. E aqui está o ponto-chave. Estamos no primeiro dia na pista de 2026 para a Ferrari, rodar na chuva, entender como os pneus, suspensões, unidades de potência e sistemas híbridos funcionam. Em condições extremas não é tempo perdido, pelo contrário. Enquanto isso, os outros observam, a Mercedes e a Haas permanecem paradas para analisar, e a Aston Martin só entrará a partir de quinta-feira. A Williams está completamente ausente após os problemas no teste de colisão resolvidos. Sim, mas com um carro mais pesado. E a Audi e a Cadillac, após as dificuldades de ontem, hoje não aparecem. A McLaren permanece em dúvida, poderia estrear já hoje, mas com essa chuva é mais provável que tudo seja adiado para amanhã. E se entrar, será Norris a levar para a pista a McLaren MCL40. Enfim, poucas voltas, poucos carros, mas mensagens claras. A Red Bull confirma uma solidez inicial superior às expectativas, principalmente considerando a nova unidade de potência construída internamente. A Ferrari começa seu 2026 sem pressa, concentrada mais na coleta de dados do que na performance. A Mercedes observa, forte de um grande dia 1 em Barcelona, muito sólida, e não entra na pista no dia 2 devido às condições. Não é um dia para manchetes sobre tempos, é um dia para ler nas entrelinhas, e como muitas vezes acontece na Fórmula 1, é exatamente ali que começam a emergir as verdadeiras histórias. Portanto, a Mercedes fez uma escolha estratégica ao não entrar na pista no dia 2 devido às condições. Essa decisão foi obviamente dada por Toto Wolff, que viu as condições climáticas. Ele disse para analisarmos os dados do dia 1 e entrarmos na pista em outro dia, há condições melhores. Em vez disso, a Ferrari e a Red Bull decidiram entrar na pista hoje, analisando os dados e coletando novas informações em condições não perfeitas da pista. Neste caso, vimos hoje Leclerc pela Ferrari e Max Verstappen pela Red Bull, ao contrário de ontem, quando a Red Bull entrou na pista em Jar. Vimos a Ferrari coletando muitos dados sobre a Power Unit com AS e Cadillac motorizadas pela Ferrari, sem problemas de confiabilidade, o que já é um fator muito bom. Depois, a Ferrari entrou na pista hoje com Leclerc,
com a mesma Ferrari que pediu 12 conjuntos de pneus médios para os testes, e depois irão aproveitar os pneus para pista molhada para coletar mais testes, mais dados possíveis sobre o carro. É um dia, portanto, de coleta de dados. Como eu disse, não se busca a performance, nem se testam simulações de corrida ou simulações de qualificação, mas sim se coleta dados sobre o carro, sobre a confiabilidade do motor, principalmente sobre o funcionamento aerodinâmico. Tanto é verdade que também vimos a Fluvis no carro do Leclerc, na asa traseira. E um dos maiores pontos de interrogação deste início de 2026 era, sem dúvida, a Power Unit da Red Bull, e é exatamente de lá que vem uma das notícias mais interessantes do Shakedown de Barcelona, a Power Unit Red Bull Ford DM01, o primeiro motor desenvolvido diretamente pela Red Bull Powertrain, em parceria com a Ford, fez sua estreia absoluta na pista e o fez da melhor maneira possível, acumulando quilômetros. Muitos, entre Red Bull e Racing Bulls, chegaram a um total de 196 voltas em um único dia, números que para uma unidade completamente nova valem mais do que qualquer tempo de volta. Se havia quem temesse que o motor pudesse ter o ponto fraco da RB22, o dia 1, o primeiro dia dos testes de Barcelona, já forçou muitos a rever suas expectativas. Isaac Agar, ao volante da Red Bull, completou 108 voltas sem sérios contratempos. Liam Lawson, com a V-Carb 03, alcançou mais 88, e, acima de tudo, nenhum problema estrutural, nenhum verdadeiro alarme sobre a confiabilidade. Agar não escondeu a surpresa, o dia foi muito mais produtivo do que o esperado, com pouquíssimos problemas e uma confiança geral que, considerando a estreia absoluta da Power Unit, está longe de ser garantida. Do seu ponto de vista, o comportamento do motor não está longe do que ele estava acostumado, tanto na inserção de marcha quanto na redução, sinal de que a base já é sólida, embora, obviamente, ainda haja trabalho a ser feito. As sensações são muito semelhantes do outro lado do box da Red Bull, o da Racing Bulls. Eles usaram o carro em um dia rico em quilômetros de dados, com alguns picos de inconvenientes absolutamente previstos, em um pequeno dia e uma saída sazonal. A única verdadeira parada veio por causa de uma bandeira vermelha causada por um sensor, portanto, por uma precaução, não por uma falha real. Consertado isso, o programa reiniciou sem problemas. E aqui chega a parte mais interessante, de fato. Mattia Spini, engenheiro-chefe de corrida da Racing Bulls, foi muito claro. A Power Unit funciona bem, não é perfeita e ninguém esperava que fosse, mas o trabalho entre os dois grupos já é muito fluido. Red Bull Powertrains e Racing Bulls estão trabalhando com uma única estrutura, com um nível de transparência e colaboração que, em uma fase tão delicada, faz toda a diferença. O foco, por enquanto, não é o desempenho puro, não é para ninguém, mas principalmente não é para quem está estreando um motor novo do zero. O objetivo é um só: confiabilidade, quilômetros, confiança. As verdadeiras performances virão mais adiante, a partir do Bahrein. E então a mensagem que chega a Barcelona é bastante forte. A primeira Power Unit feita na Red Bull não só acendeu o semáforo verde, mas girou e girou muito. Em 2026, que nasce sob o signo da revolução técnica, partir assim não significa ter vencido algo, mas significa ter evitado um dos maiores riscos. E isso não é nada pouco. E também no dia 2, Max Verstappen confirmou a opinião de Isaac Jarre, Liam Lawson. A Power Unit da Red Bull confirma sua validade e sua confiabilidade, que era uma grande interrogação antes dos testes. E apesar da chuva ter chegado primeiro neste dia 2 em Barcelona, Verstappen ainda assim foi para a pista pela manhã, marcando um bom 1:20.0, então um tempo muito bom se quisermos, e muitas voltas que são a coisa mais importante no final dos testes de Barcelona, e assim confirma solidez. Chegando a chuva primeiro, então à tarde os carros rodaram muito pouco, e Alpine, Mercedes, Haas e Racing Bulls ficaram nos boxes. Mas precisamos falar também sobre Cadillac e Audi, que tiveram muitos problemas de confiabilidade, especialmente a Audi no dia 1. Ficou parada à tarde, e são problemas de juventude. É normal ver que tem dificuldades com a Cadillac, mais na busca, um pouco mais de desempenho. Enquanto o motor Ferrari é adequado, de qualquer forma, garantia,
A Audi, por outro lado, realmente na Power Unit, e dos problemas de, digamos, confiabilidade no motor. Enquanto Franco Colapinto, Colalpina, fechou o dia 1 com 60 voltas ativas e até mesmo o terceiro tempo absoluto, mas como já entendemos todos, o dado realmente importante não é o cronômetro, mas a quilometragem. Para um carro completamente novo, nascido com um regulamento revolucionado, conseguir juntar tantas voltas no primeiro dia já é uma pequena vitória. Além disso, consideramos a transição do motor Renault para o motor Mercedes, Colapinto deixou claro, é uma sensação especial enfrentar sua primeira verdadeira pré-temporada na Fórmula 1 com um carro novo. O trabalho feito na equipe, segundo ele, foi sólido. A atmosfera no box é positiva. Ainda há muito a aprender, mas a Alpine está presente. E na mesma linha, o diretor-geral, Steve Nielsen, também destacou um aspecto fundamental. A Alpine estava praticamente pronta para entrar na pista, assim que o semáforo da pit lane ficou verde. Após o dia de filmagem em Silverstone, a transição para os testes coletivos foi fluida, e houve alguns pequenos problemas, o que é normal com um carro novo, mas eles se recuperaram muito rápido. Por outro lado, precisamos falar também da Williams, porque é um exemplo muito complicado. A Williams FV48 finalmente passou nos testes de colisão da FIA, mas a um alto custo para se adequar aos parâmetros de segurança, a equipe teve que reforçar o chassi, com um efeito colateral pesadíssimo, um aumento de peso enorme. Em um regulamento que fixa o peso mínimo em 768 quilos e que é extremamente sensível à massa, começar com um excesso de peso de 2 dígitos, fala-se de 20, 30 quilos a mais, é uma desvantagem enorme e não é uma coisa que você resolve em poucas semanas. Tirar peso significa reprojetar e fazer compromissos, e assim perder tempo. Não vai muito melhor para a Aston Martin, que oficializou que fará sua estreia mais adiante nos testes de Barcelona devido à integração da Power Unit Honda no chassi, que não foi das melhores. O objetivo é levar o carro para a pista o mais rápido possível, talvez já na quinta-feira, mas no paddock já há bastante ceticismo sobre o fato de que tudo funcione bem, desde o início. Aqui também o problema não é apenas quando você estreia, mas em que condições você o faz. É por isso que o trabalho feito pela Alpine no dia 1 assume ainda mais valor. Uma Fórmula 1 de 2026, onde a confiabilidade e o desempenho inicial contam muito, começar com um carro que roda, que acumula dados e que traz sensações positivas para os pilotos, já é um passo importante à frente. Não significa que a Alpine esteja de repente à frente, mas significa que, pelo menos na largada, está no grupo daqueles que fizeram os deveres de casa. É uma temporada que nasce de uma revolução técnica total, não é nada pouco. Deixem nos comentários a sua opinião sobre a asa dianteira da Mercedes, sobre os quilômetros acumulados no motor da Red Bull, que não apresentou problemas de confiabilidade, sobre a escolha da Ferrari de arriscar no dia 2, apesar da chuva que veio à tarde, e, portanto, não há condições ideais, mas me digam a sua opinião também sobre essa escolha da Ferrari e também sobre a ausência da Williams, sobre a ausência da Aston Martin, que chegará mais tarde, e os dados coletados pela Alpine no dia 1. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, de se inscrever, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Aqui é tudo por agora, nos vemos em um próximo vídeo.